Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim, dessa vez para falar sobre o mercado do leite. E quem tem as informações, então, sobre como que foi o decorrer desse mês, né, de setembro, que foi a captação e o pagamento realizado agora no mês de outubro, é a Natália Grigol, que é pesquisadora do CPEA. Seja muito bem-vinda, Natália. Olá, Letícia, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Natália, depois de 6 meses com o preço pago ao produtor de leite tendo alta, a gente registrou agora no mês de outubro, então, a primeira queda. Me explica um pouquinho, então, quais foram os componentes que resultaram, então, nesse movimento de baixa nos preços. É isso mesmo, Letícia. A primeira queda que a gente observa, né, depois de 6 meses, é uma queda esperada pelo setor, porque a gente ainda tem um componente sazonal forte, né, que afeta a formação do preço. Então, tipicamente, a gente sabe que o regime de chuvas, ele influencia na qualidade e disponibilidade de pastagens, né, e isso pode favorecer, aumentar a produção e também diminuir os custos com a alimentação. Como grande parte dos sistemas brasileiros se utiliza de pastagem para a questão da nutrição animal, a gente então espera, né, nessa época do ano, que a gente tenha aí um efeito da questão do retorno das chuvas da primavera, elevando captação. Então, esse é o primeiro motivo, Letícia. A gente sabe que é um momento em que a produção acaba sendo favorecida. Só que esse ano a gente vê aí uma retomada muito lenta, muito dificultosa da produção leiteira, porque a gente vê baixos estímulos à atividade, né? Os custos de produção eles seguem elevados, ainda que a gente tenha visto uma melhora, né, nos preços dos grãos, por exemplo, que é o principal insumo da atividade. Essa melhora pontual aí nos últimos 2 meses também colabora para uma diminuição dos custos da produção nesse último mês, favorece aí, então, uma certa retomada da atividade. Mas é bom sempre ponderar isso, né, Letícia? Esse ano a gente, essa atividade ela está menos estimulada, então esse crescimento da oferta ele tem acontecido de forma lenta. Tanto que o outro fator que ajuda a explicar essa diminuição do preço do leite no campo não pode deixar de ser, claro, o enfraquecimento da demanda por lácteos. Então, vem uma pressão do lado da oferta, com esse aumento da oferta proporcionado aí pelo retorno das chuvas, mas também uma pressão do lado da demanda, à medida que as negociações dos derivados lácteos seguiram em queda desde agosto, né? A gente vê aí quedas expressivas nos preços dos principais lácteos negociados, mercado de leite spot perdendo valor a cada quinzena e uma situação de um consumo muito fragilizado devido aí à perda do poder de compra do consumidor. Então, são esses dois fatores combinados que explicam o início desse movimento de desvalorização do leite no campo. E, Natália, de acordo então com a média que é realizada pelo CPEA, dos cálculos e das pesquisas, o pagamento do mês de outubro, qual foi o valor médio pago pelo litro ao produtor e de quantos por cento foi a queda no comparativo com o pagamento feito em setembro, referente ao leite captado em agosto? Olha, se a gente considerar a média Brasil líquida do CPEA, que vai considerar aí os 7 maiores estados produtores, a gente está falando de um valor no patamar de 2,33 o litro. É uma queda de 2,2% em termos reais, desconsiderando o efeito de inflação, em relação ao mês anterior. Então, ainda a gente vê um movimento que se inicia de desvalorização do leite no campo, mas que ele deve perdurar para os próximos meses. E aí, para os próximos meses, a gente pode esperar variações mais significativas aqui. Ou seja, então esse movimento de queda deve ser ampliado. A gente sabe, né, que tem esse componente que é a questão da oferta. A gente entrou então na safra, né, do leite, mas podemos considerar então que a demanda mais fraca também deve perdurar, fazendo então com essa dupla, né, com a questão da oferta, puxando esses preços para baixo, Natália? Sim, é um cenário bastante complicado. A gente tem, de um lado, essa expectativa, né, de um aumento pontual de oferta, é a safra da produção leiteira. Então, o clima ele deve favorecer a atividade, pelo menos diminuindo aí parte dos custos com alimentação. Mas, ao mesmo tempo, como você comentou, a gente não tem ainda uma sinalização de um fortalecimento dessa demanda no curto prazo, né? Então, é um cenário bastante complicado, porque, de um lado, a gente vê a demanda aí bastante fragilizada, e, de outro,
uma produção que não tem tantos estímulos também para crescer, né, Letícia? A gente está começando agora esse período de safra, a gente vê aí a interferência, né, claro, que o clima vai ter na atividade. Também é importante lembrar, essa recente desvalorização no mercado de grãos, ela ajuda, né, a relação de troca do produtor. Só para ter uma ideia, ela passou aí de quase 42 litros em setembro para 38 em outubro, também foi o menor patamar que a gente registrou, né, no ano. Então, isso ajuda um pouco o produtor, mas não muito, porque a gente está falando de um patamar de custos ainda muito elevado, né? A gente tem a ração ainda em patamares altos, a gente tem outros insumos da atividade, fertilizantes, sal mineral, ainda bastante elevados. Então, é um cenário muito complexo, porque de um lado, o produtor está ainda numa situação de margens espremidas, né, com dificuldades de realizar investimentos, e de outro, a gente também não tem uma demanda fortalecida que consiga absorver altas, né, no preço do leite. Então, a gente espera, nesse contexto, ainda vendo esse movimento, né, de retorno de chuvas e de diminuição no custo da alimentação, que a produção ela deve sim ser favorecida nos próximos meses. Então as cotações elas tendem a registrar esse movimento de desvalorização, pelo menos, né, até a gente ver aí o movimento da entre-safra, o período de seca. Isso normalmente se dá em maio, meados de abril do ano que vem. Então, o que vem pela frente, aí, considerando um movimento sazonal e como isso afeta a formação de preços, é um período de preços mais em queda. Certo. Natália, muito obrigada por todas as informações que você trouxe aqui com a gente, pela sua presença aqui conosco no Notícias Agrícolas. Você é sempre muito bem-vinda. Eu que agradeço, Letícia. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Estivemos aqui, portanto, com a pesquisadora do CPEA, Natália Grigol, trazendo as informações a respeito do mercado do leite. O pagamento feito no mês de outubro referente ao leite captado no mês de setembro. De acordo com a Natália, depois de 6 meses com os preços em alta, né, crescendo mês a mês, nos pagamentos ao produtor, nesse mês de outubro, nesse pagamento, houve uma queda na média geral que é feita pelo CPEA, a média Brasil, houve um recuo então de 2,2% no preço pago ao produtor, chegando ao valor médio de R$ 2,33 por litro. De acordo com a Natália, há um componente sazonal, que é a entrada do período de safra, né, das bacias leiteiras, as chuvas aumentando o vigor nas pastagens, e isso ajuda então a ter uma oferta maior de leite, a reduzir também um pouco os custos de produção. Houve também um leve arrefecimento nos preços dos grãos, que também compõem a alimentação dos animais, e isso então favorece um pouco o poder de compra do produtor. Mas, ao mesmo tempo, então, que a gente tem essa oferta um pouco maior, essa captação aumentando, a gente tem um outro fator, que é a demanda por lácteos enfraquecida, né? A população descapitalizada. Então, esses dois fatores combinados acabam puxando os preços para baixo. Então, a gente tem o fator já esperado, a sazonalidade do período de safra, mas essa demanda mais enfraquecida, então, que é uma questão por as consequências ainda, né, sofridas pela pandemia. E segundo a Natália, essa situação deve perdurar, então, pelo menos até a retomada do período de entre-safra, um período mais seco, que os preços tendem a aumentar. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.